Não cometa esse erro se você está prosperando. Andrew Carnegie disse isso, e quem ignora essa lição quase sempre perde tudo sem perceber. O erro não acontece quando você está começando, lutando ou tentando sobreviver. Ele aparece exatamente quando as coisas começam a dar certo. Quando o dinheiro começa a entrar. Quando o reconhecimento aparece. Quando as portas se abrem. É nesse ponto que a maioria cai. Andrew Carnegie observou isso durante toda a sua vida. Ele viu homens saírem da pobreza para a riqueza e, pouco tempo depois, voltarem ao ponto inicial. Não por falta de habilidade. Não por azar. Mas por um erro silencioso que surge junto com a prosperidade. Carnegie dizia que o sucesso tem um inimigo invisível. E esse inimigo se chama complacência. Quando alguém começa a prosperar, algo perigoso acontece dentro da mente. A pessoa começa a acreditar que chegou lá. Que já entendeu o jogo. Que pode relaxar. Carnegie dizia que o momento mais arriscado da vida de um homem não é quando ele está tentando subir, mas quando acredita que não precisa mais subir. É nesse momento que a vigilância cai. Carnegie observava empresários que, ao prosperarem, paravam de aprender. Paravam de ouvir. Paravam de questionar. Eles começavam a repetir fórmulas antigas em um mundo que já havia mudado. E o mercado, que nunca simplesmente os ultrapassava. Para Carnegie, prosperidade exige mais disciplina do que pobreza. Porque quando você não tem nada, a dor te empurra. Quando você tem, só a consciência te mantém em movimento. O erro mais comum de quem próspera é confundir resultado com identidade. A pessoa passa a se definir pelo dinheiro, pelo cargo ou pelo status. E quando isso acontece, ela para de proteger o que realmente a levou até ali. Carnegie dizia que riqueza não é um estado permanente. É um fluxo. E quem não cuida do fluxo, perde o estado. Outro erro que Carnegie alertava é o afastamento das bases. Quando o sucesso chega, muitas pessoas se distanciam das rotinas que as formaram. Elas deixam de acordar cedo. De estudar. De planejar. De revisar decisões. Elas começam a viver no automático. E o automático é confortável, mas perigoso. Carnegie dizia que tudo que cresce sem controle começa a apodrecer por dentro. Ele também observava que, ao prosperar, muitos começam a cercar-se apenas de quem concorda com eles. Pessoas que elogiam. Pessoas que não confrontam. Pessoas que reforçam o ego. Carnegie dizia que esse é um erro fatal. Porque o ego cresce onde a verdade não entra. E quando o ego cresce, a visão diminui. Andrew Carnegie acreditava que a prosperidade verdadeira exige humildade ativa. Não é se diminuir. É manter a mente aberta. Continuar aprendendo. Continuar se cercando de pessoas que pensam diferente. Ele dizia que o homem que próspera e para de ouvir começa a construir a própria queda. Outro erro silencioso é confundir conforto com segurança. Quando o dinheiro chega, o conforto aumenta. Mas Carnegie alertava que conforto demais enfraquece a percepção de risco. A pessoa começa a aceitar decisões medianas. Começa a tolerar desperdícios. Começa a ignorar pequenos problemas. E pequenos problemas ignorados se transformam em grandes perdas. Carnegie dizia que quem próspera precisa ser ainda mais rigoroso com padrões. Mais seletivo com tempo. Mais exigente com decisões. Porque quanto maior a estrutura, maior o impacto de qualquer erro. O que antes era pequeno passa a ser gigantesco. Ele também alertava sobre o erro de achar que prosperidade elimina a necessidade de caráter. Pelo contrário. Quanto mais poder e dinheiro uma pessoa tem, mais o caráter é testado. Carnegie dizia que muitos perdem tudo não por decisões ruins de negócio, mas por decisões ruins de caráter. Atalhos. Compromissos errados. Alianças frágeis. Tudo isso cobra um preço alto mais tarde. Andrew Carnegie acreditava que prosperar exige vigilância constante da mente. Porque o sucesso tende a anestesiar. Ele faz a pessoa acreditar que está acima do risco.
Que já aprendeu o suficiente. Que pode relaxar. E esse pensamento é o início da queda. Por isso, Carnegie fazia algo que poucos faziam. Mesmo no auge, ele se comportava como aprendiz. Observava. Questionava. Ajustava. Ele dizia que a única forma de sustentar a prosperidade é agir todos os dias como alguém que ainda está construindo. O maior erro, segundo Carnegie, é parar de crescer por dentro enquanto cresce por fora. Quando a mente para, o sistema desmorona. Quando o aprendizado para, a vantagem desaparece. Quando a disciplina enfraquece, a prosperidade vira memória. Carnegie não disse isso para assustar. Ele disse para alertar. Prosperar não é o fim da jornada. É o ponto onde o jogo fica mais sério. Mais exigente. Mais silencioso. E quem entende isso permanece. Quem ignora, cai. Por isso, se você está prosperando, não cometa esse erro. Não relaxe a mente. Não abandone os hábitos. Não troque aprendizado por conforto. Não confunda resultado com identidade. Andrew Carnegie disse isso porque viveu isso. E porque viu muitos perderem tudo exatamente quando achavam que tinham vencido. Prosperidade não se mantém com sorte. Se mantém com consciência. Andrew Carnegie dizia que a prosperidade não testa apenas a inteligência de um homem. Ela testa o seu autocontrole. Quando tudo começa a dar certo, a maioria baixa a guarda. A mente começa a operar em modo de recompensa. A disciplina que antes era vital passa a parecer exagero. E é exatamente nesse ponto que o erro acontece. Ele observava que muitos empresários, ao prosperarem, começam a confundir movimento com progresso. Eles continuam ocupados, mas deixam de ser estratégicos. Trabalham muito, mas pensam pouco. Reagem mais do que planejam. Carnegie dizia que prosperidade sem direção é apenas desgaste sofisticado. Outro erro comum de quem próspera é a pressa em expandir sem consolidar. A pessoa vê oportunidades em todos os lugares e começa a dizer sim para tudo. Novos projetos. Novas parcerias. Novos riscos. Carnegie alertava que crescimento sem estrutura cria fragilidade. Quanto mais você cresce, mais precisa de base sólida. Caso contrário, tudo desmorona ao primeiro impacto maior. Carnegie também observava que o sucesso muda a forma como as pessoas lidam com o erro. Quando estavam começando, erravam, ajustavam e aprendiam. Quando prosperavam, começavam a justificar erros em vez de corrigi-los. O ego entrava em cena. E o ego, segundo Carnegie, é o maior inimigo da prosperidade sustentável. Ele dizia que o dinheiro amplia quem você já é. Se você é disciplinado, fica mais disciplinado. Se é desorganizado, a desorganização cresce. Se tem caráter, ele se fortalece. Se tem falhas, elas ficam mais caras. Por isso, Carnegie acreditava que o verdadeiro trabalho começa depois do sucesso inicial. Outro ponto que ele alertava era sobre o isolamento. À medida que prosperam, muitas pessoas se afastam de críticas reais. Elas passam a viver em bolhas. Cercadas de conforto, aprovação e silêncio. Carnegie dizia que o silêncio confortável é perigoso. Porque ele impede ajustes. E quem não ajusta, fica obsoleto. Carnegie fazia questão de manter por perto pessoas que discordavam dele. Pessoas que questionavam decisões. Pessoas que apontavam riscos. Ele dizia que a prosperidade só se sustenta quando a verdade ainda tem espaço para entrar. Quando todos concordam com você, algo está errado. Ele também alertava sobre o erro de achar que prosperidade elimina a necessidade de sacrifício. Pelo contrário. Quanto mais você próspera, mais seletivo precisa ser. Mais coisas precisam ser recusadas. Mais limites precisam ser impostos. Carnegie dizia que dizer não se torna ainda mais importante quando você pode dizer sim para quase tudo. Outro erro silencioso é negligenciar a mente. Muitos cuidam do negócio, da imagem, do patrimônio, mas abandonam o desenvolvimento interno.
Param de ler. Param de refletir. Param de aprender. Carnegie dizia que quando a mente para de crescer, a riqueza começa a morrer lentamente. Ele acreditava que prosperidade verdadeira exige vigilância diária. Não obsessão, mas atenção. Atenção aos hábitos. Atenção às decisões. Atenção às pessoas ao redor. Atenção aos pequenos sinais de relaxamento interno. Porque a queda raramente é repentina. Ela é gradual e invisível. Carnegie dizia que quem próspera precisa agir todos os dias como alguém que ainda está construindo, não como alguém que já chegou. A mentalidade de chegada cria acomodação. A mentalidade de construção cria longevidade. Ele também alertava que prosperidade sem propósito se torna vazia. E quando algo perde sentido, perde força. Muitos caem não por falta de dinheiro, mas por falta de direção. Carnegie acreditava que o propósito mantém a disciplina viva quando o conforto tenta matá-la. Por isso, mesmo no auge, ele se via como administrador, não como dono absoluto. Administrador do dinheiro. Do tempo. Da influência. Ele sabia que tudo isso era temporário se não fosse bem conduzido. Essa consciência o manteve lúcido enquanto outros se perdiam. O erro que Andrew Carnegie alertava não era técnico. Era mental. Era achar que prosperidade é um ponto final. Quando, na verdade, é apenas uma fase que exige mais maturidade, mais clareza e mais responsabilidade do que qualquer outra. Se você está prosperando, o jogo não ficou mais fácil. Ele ficou mais sutil. Os riscos são menos visíveis. As armadilhas são mais silenciosas. E é por isso que tantos caem exatamente quando acreditam que venceram. Andrew Carnegie disse isso porque viu acontecer repetidas vezes. E porque entendeu que prosperidade só se mantém quando a mente continua vigilante, humilde e em constante crescimento. Prosperar é conquistar. Permanecer é uma arte.